Olá pessoal, vocês já ouviram falar em insuficiência cardíaca? Você sabe o que isso significa? Você sabe se isso é uma situação grave? Da onde vem? O que causa? Quais são os sintomas que as pessoas sentem quando tem insuficiência cardíaca? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa doença crônica grave que é a insuficiência cardíaca. Eu vou falar hoje sobre o que é, quais são os sintomas, o que causa a insuficiência cardíaca e algumas coisas que nós podemos trabalhar para a insuficiência cardíaca. Como é um tema muito amplo, eu vou dividir em duas etapas. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre outras situações da insuficiência cardíaca. Então, o que é isso? Bom, o coração, ele é um músculo. Ele é um músculo mais ou menos do tamanho da sua mão fechada. E ele é dividido em 4 câmaras, e essas câmaras elas têm funções específicas, né? Receber o sangue, bombear e mandar o sangue oxigenado para todo o corpo. Quando o coração não consegue mandar o sangue rico em oxigênio para os órgãos do nosso corpo, como por exemplo o cérebro, os rins, os músculos dos braços, das pernas, do fígado e tal, as pessoas elas passam a ter alguns sintomas e alguma perda da função desses órgãos que eu acabei de citar. Que tipo de sintoma que pode ter, então, se uma pessoa tem insuficiência cardíaca? Bom, normalmente ela vai ter falta de ar ou fôlego mais curto, algumas pessoas que têm uma tosse, que é uma tosse crônica ou um chiado no peito, tem inchaço pelo corpo, uma fadiga mais acentuada do que o normal e às vezes uma fadiga acompanhada de escurecimento visual, um pouco de tontura, náusea ou perda de apetite, confusão, esquecimento ou um raciocínio mais lento e batimento cardíaco mais acelerado ou palpitações. A insuficiência cardíaca é uma condição, como eu falei anteriormente, ela é crônica, ela é progressiva em que o músculo cardíaco ele é incapaz de bombear uma quantidade adequada de sangue às necessidades do corpo, né? E o sangue que contém o oxigênio que vai fazer com que o corpo funcione adequadamente. Basicamente, então, o coração ele não consegue acompanhar a carga de trabalho ou a atividade das pessoas. Então, para tentar inicialmente a fazer uma compensação, o organismo ele faz algumas modificações sem que a gente saiba, né? Então, por exemplo, o coração ele se adapta, ele começa a crescer de tamanho, né? Então, ele aumenta o tamanho das cavidades para que ele consiga pegar mais sangue e bombear mais sangue para o organismo, já que a força é menor. Com um volume um pouco maior, ele consegue mandar uma quantidade de sangue para tentar sanar um pouco da nossa necessidade de oxigênio nos órgãos. E, posteriormente, ele começa a desenvolver mais massa cardíaca, ou mais massa muscular. Então, ele cresce de tamanho e o músculo fica mais volumoso. Se a gente tem uma musculatura no braço, na perna maior, a gente consegue ter mais força. Só que no coração isso é o contrário. Quanto mais pesado e mais musculoso o coração for, menos eficaz ele é. E para tentar compensar de outra forma também, ele começa o bombeamento mais rápido do sangue. Então, por isso que a pessoa sente mais taquicardia, mais aceleração. Então, o corpo também tenta compensar de outras formas, né? As artérias do nosso corpo, elas se estreitam para tentar jogar o sangue de volta para o coração continuar bombeando e mandar mais sangue para os órgãos principais, como por exemplo o cérebro, e economizar um pouco de sangue de outros órgãos que conseguem viver mais sem sangue, como por exemplo o rim ou o intestino. Se a pessoa tem insuficiência cardíaca, ela provavelmente vai ter mais condições associadas. Então, por exemplo, existem doenças que podem causar insuficiência cardíaca. Quais são essas doenças? Doença coronariana, ou seja, aquela doença em que as artérias do coração elas vão ter mais gordura. Pessoas que já tiveram um infarto ou um ataque cardíaco prévio, né? O coração, então, o músculo do coração ele já ficou mais enfraquecido. Pressão arterial elevada faz com que o trabalho do coração seja mais elevado e assim, a longo prazo, o coração vai ficar mais fraco e vai ter insuficiência cardíaca. E situações, por exemplo, se as válvulas do coração não funcionam bem, elas vão também predispor à insuficiência cardíaca. Algumas doenças do músculo cardíaco, como por exemplo as cardiomiopatias,
cardiopatia dilatada, cardiopatia hipertrófica ou inflamação no músculo do coração. Qualquer dano ao músculo do coração, seja por medicações utilizadas na quimioterapia, bebidas alcoólicas, infecções por vírus, ou até pessoas que têm o vírus da AIDS, pode ter algum tipo de prejuízo do músculo do coração, fazendo com que o músculo seja mais fraco. Existem outras situações também, como por exemplo, algumas pessoas já nascem com doenças no músculo do coração, que a gente chama de cardiopatias congênitas. Pessoas que têm o pulmão com algum tipo de doença grave, como por exemplo enfisema, podem fazer com que o coração fique prejudicado em decorrência dessas doenças do pulmão. Pessoas diabéticas, obesas, que vão ter que fazer com que o músculo do coração trabalhe muito mais, porque o organismo é mais pesado. Pessoas que têm apneia do sono, aquela doença onde durante o sono a pessoa tem uma parada na respiração por alguma flacidez de algum músculo ou pela obesidade, fazendo com que o músculo do coração sinta falta de oxigênio e fique mais com uma capacidade de bombeamento mais fraca. Também pessoas que têm problemas da tireoide, problemas como hipertireoidismo ou hipotireoidismo, né, sem tratamento, e pessoas que têm o ritmo cardíaco anormal, né, ou arritmias, também pode fazer com que tenham essa insuficiência cardíaca. Então o que eu queria passar para vocês insuficiência cardíaca é uma doença grave, ela é crônica e ela é progressiva. Existem várias maneiras de se controlar a insuficiência cardíaca, seja com medicações, com modificação do estilo de vida, e nós vamos comentar esses tópicos nos próximos vídeos. Então, se você gostou, mande suas perguntas e assine o nosso canal. Um abraço!